Bom, meus amados, dia 22 está aqui o meu livro, né? O novo livro, Atos dos Apóstolos, uma história sem fim. Tá aí, tá? Será lançado dia 22, às 20 horas, 8 horas da noite, no Seminário Teológico Batista aqui de Itaperuna, né? Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense, ao lado da nova prefeitura, tá bom? E também dia 27, às 7h30, né, 19h30, na primeira Igreja Batista de São João do Paraíso. Atos dos Apóstolos, uma história sem fim. É isso aí, mais uma obra para a glória de Deus, tá bom? Bom, vamos lá. Comentando o Evangelho de João 17. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, o tema já diz, né, já dá uma ideia do que a gente quer falar, meditar neste dia. João 3, a partir do 29. Bom, diz assim: a noiva pertence ao noivo. Amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Bom, eu li no último comentário exatamente isso daqui, né? E até o tema foi exatamente esse, né? O amigo que presta serviço ao noivo. Quem é um amigo do noivo? É João o Batista. Quem é o noivo? É Jesus Cristo. Ele é o noivo. João Batista não era o noivo, né? No caso, noivo ou esposo da igreja, tá? Então, entende-se bem isso aqui. Então, João Batista, ele era o amigo do noivo. Ele não era o noivo. Ele não era o Cristo. E ele reconhecia muito bem isso. Ele tinha humildade para reconhecer isso. Agora, o verso 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha, é lógico, João Batista estava ali, estava pregando a vinda do reino de Deus, a vinda do Messias. Ele estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Mas ele não era o Messias. E ainda que alguém pensasse que ele fosse, ele dizia claramente: eu não sou o Cristo, tá? E aqui tem uma frase que é muito usada e que todos nós, de certa forma, deveríamos usar também. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, no caso de João Batista, está claro que era necessário que Cristo, que também estava pregando, falando em outra região, ali da região de Israel, era necessário que o Cristo crescesse, lógico, né? Que ele crescesse e que ele, João Batista, diminuísse. E foi o que foi, e foi exatamente o que aconteceu, porque João Batista, ele foi saindo de cena, até quando chegou a época dele ser preso e depois executado, tá? Então ele saiu de cena, ele tinha que sair de cena, tá? Para que realmente Jesus Cristo crescesse, né? E se tornasse o que nós conhecemos, né? A referência, o modelo, né? Os olhos todos iriam olhar para ele, iriam esperar dele. E alguns iam pensar, sim, os seus discípulos iam pensar: aí está o Cristo, aí está o Messias, o ungido de Deus que foi prometido no Antigo Testamento. Alguns irão dizer isso, outros tantos não. Outros tantos irão realmente entender que ele é um impostor, que é alguém que quer realmente se passar por Cristo, mas não era o Cristo e tal, essa coisa toda. De qualquer forma, era necessário que Jesus crescesse e que João Batista diminuísse. Essa expressão de Jesus, de João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua, não é apenas uma expressão de alguém que é humilde e que reconhece o seu lugar, é uma expressão profética, tá?
Eu posso usar isso também relacionado a alguém, por exemplo, importa que aquele irmão cresça, que eu diminua, beleza, mas pode não ser uma expressão profética. Nesse caso aqui, é mais do que um jargão, é mais do que uma expressão, tipo assim, é, legal, né? É mais do que isso, é uma expressão profética. É necessário que ele cresça e que eu diminua, porque realmente era necessário que Cristo crescesse e que ele, João Batista, diminuísse. Então, é isso daí. Deu para entender, gente? Deu para entender? Não é apenas uma expressão de humildade, poxa, importa que ele cresça e que eu diminua, né? É uma expressão profética, porque realmente importava ou era necessário que o Jesus crescesse, né? E que ele, João Batista, diminuísse, porque Jesus tinha que realmente aparecer no cenário, né? Tinha que se tornar famado ali, conhecido ali, tá? Porque o ministério dele estava apenas começando, tá? Apenas começando. Bom, eu acho que deu para entender aí. Bom, o 31 diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem que veio do alto? Jesus Cristo, o Verbo de Deus, né? Então, aquele que vem do alto está acima de todos. João Batista fala isso. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. No caso, João Batista. Poderia ser, era, né, da terra, tá? E tantos outros, né? Mas Jesus não. Jesus veio do céu. Então, aquele que vem do céu está acima de todos. Então, ele volta a frisar isso. Aquele que veio do céu está acima de todos, tá? Porque Jesus veio do céu, tá? Ele veio de Deus, o Verbo de Deus, tá? Muito bem, é isso aí. Agora o 32 diz assim: ele testifica o que vem, o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele refere-se aí, no caso, a Jesus Cristo, porque as pessoas não estavam aceitando o quê? O seu testemunho, tá? E ele diz aqui no verso 32, ele, quem? Jesus, testifica o que tem visto e ouvido, tá? Mas ninguém aceita o seu testemunho, porque realmente, tá? Quando a expressão ninguém aqui, entende-se que é uma maneira de colocar que a maioria esmagadora não aceitava o testemunho de Jesus Cristo, não compreendia, tá? Pelo contrário, já estavam trabalhando contra ele, tá? Mas ele era o Messias. Independente se alguém cresce nele ou não, ele era o Messias. E é isso daí que é importante aqui, tá? Então, ninguém aceita o seu testemunho. É uma expressão para dizer, a maioria esmagadora de Israel não aceitava o seu testemunho, tá? Agora o 33 diz assim, aquele que o aceita confirma que Deus é o quê? Verdadeiro. Quer dizer, se o João Batista diz aquele que o aceita, ele está, então, confirmando aquilo que eu acabei de dizer, tá? Aquele que o aceita confirma que é Deus, que Deus é verdadeiro. Olha, aquele que o aceita, verso 33 do capítulo 3, aquele que o aceita confirma que Deus é o quê? Verdadeiro. E aceita quem? O testemunho de Cristo, tá? Que, no caso, qual o testemunho dele? Claro, lógico, o Filho de Deus, que estava ali, o Messias, o ungido de Deus e tal, o Salvador, né? Exatamente, né? Não só de Israel, mas de todo o mundo. Então, o verso 34 diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, né? Porque ele dá o Espírito sem limitações, ou seja, Jesus Cristo, ele dá o Espírito sem limitações. Tá? E é por isso que a Bíblia diz, né, que, no caso, mais à frente, há outros contextos que vão dizer, Jesus batizará com o Espírito Santo, e lá em Pentecostes acontece a descida do Espírito Santo, né? Então, a igreja portadora é santuário do Espírito Santo, tá? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque
ele dá o Espírito sem limitações, tá? Aí o verso 35 diz, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quer dizer, o Pai entregou tudo nas mãos do Filho, né? O Filho aqui, claro, de Jesus Cristo. Tá? Então entregou tudo nas mãos dele. Tá? Entregou, pode-se dizer aqui, o destino da salvação do homem nas mãos de Cristo Jesus, né? A obra, a missão que ele tinha que fazer na terra, que era realmente morrer no Calvário, como aconteceu, para salvar, né, todos aqueles, claro, que creem nele, tá bom? Então é isso daí. O verso 36 diz, agora aqui fica bem claro as coisas aqui, tá? E essa é uma palavra semelhante a alguns versículos que nós já lemos. Olha bem, o verso 36 diz, quem crê no Filho tem a vida o quê? Eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Notem que aqui não está dizendo quem sabe tem a vida eterna, talvez tenha a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna. Não, está dizendo quem crê no Filho tem a vida eterna. Tá? Há muitos aí cristãos que eles às vezes usam expressões assim, se eu fizer por merecer, aí eu vou ser salvo. Eu não sei se eu sou salvo, mas eu estou lutando para ser salvo. Não existe isso. Ou você crê ou não crê. Porque se você crê, a Bíblia disse muito claramente, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é quem sabe, como eu disse, não é talvez tenha a vida eterna, não. Diz, tem a vida eterna. Diz aqui, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem. Simplesmente isso, né? Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Claro, se ele não crê no Filho de Deus, se ele rejeita o Filho de Deus, ele rejeita a salvação, ele rejeita a vida eterna. E claro, lógico, rejeita o céu, tá? Então é simples assim. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não tem dúvida aqui. Não tem nada, quem sabe, como eu falei, nada disso daqui. Não existe isso daqui. Existe a certeza. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Ou seja, não terá vida eterna. Não vai ver o céu. Não vai ver o Pai. Então, é preciso crer no Filho de Deus. Amém? Bom, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista falou isso porque realmente importava, era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse, tá? Como aconteceu profeticamente. Tá bom? Bom, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Tem que terminar, porque o tempo que já passou. Deus abençoe grandemente a todos, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Exaltado seja sempre o teu nome. Teu nome é digno de toda a honra e de toda a glória. Bendito seja, ó Deus, o teu nome. Abençoe grandemente cada um que está ouvindo esta palavra. Abençoe aqueles que ouvirão, em nome de Jesus. E abençoe o Brasil. Nosso país precisa de ti. Tome o Brasil em tuas mãos, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Se Deus permitir, claro, eu volto. Grande abraço. Fique com Deus.